Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. A vigilância conserva pura a igreja. Mais uma vez, nós voltamos ao estudo de uma lição, e desta feita é a última desse trimestre, que o autor destaca especialmente a parábola de Jesus em Mateus 25 sobre as 10 virgens. Aquelas virgens que ouviram o clamor da meia-noite. E diz a história bíblica da parábola que apenas 5 delas estavam preparadas quando o noivo deu o sinal à meia-noite que estava chegando. E isso vem nos ensinar algumas coisas muito importantes para todos nós. O versículo-chave para essa lição é o que está lá em Marcos 13:37, quando diz assim: "E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai." O texto-chave para esta parábola é a que nós encontramos aqui em Mateus 25, de 1 a 13. E o texto bíblico diz o seguinte: "Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro." O restante desta parábola vem mostrar toda essa história de um modo muito especial para todos nós. É interessante que Jesus, o Mestre, utiliza uma experiência típica dos costumes tradicionais da época para ensinar uma grande lição aos seus discípulos. E Jesus era especialista nisso. Às vezes ele explorava experiências da vida rural, da vida pesqueira, da vida política e até da vida social. Desta feita, ele faz uma parábola de um casamento. A narrativa que desenvolveu é muito rica em detalhes e oferece a oportunidade de maior reflexão sobre os seus ensinos. É bom que se diga que quando estudamos uma parábola como essa, precisamos entender as razões que levaram Jesus a fazer essa parábola do modo como ele apresentou. Segundo os costumes orientais, uma festa de casamento celebrava-se à noite. E como não havia iluminação elétrica naquela época, eles precisavam de algum tipo de luz, uma lamparina. As famílias mais abastadas, na verdade, até podiam festejar durante vários dias aquela festa. A celebração começava quando o noivo, o esposo e alguns amigos iam à casa da família da noiva para encontrar a esposa e depois dirigir-se ao local da celebração das bodas. Uma vez feitas as cerimônias religiosas, os noivos se dirigiam para as bodas, acompanhados por uma grande procissão de amigos. Todos os participantes deveriam estar devidamente vestidos
E como a cerimônia realizava-se à noite, todos tinham que estar providos com as suas lamparinas, naturalmente abastecidas de azeite. Chegando ao local das bodas, os convidados entravam e a porta principal então era fechada apenas para aqueles convidados. Nenhum estranho teria acesso àquela festa. A parábola aqui implica lições de previdência, para que ninguém seja tomado de surpresa quando o esposo chegar. E é isso que nós vamos aprender acerca desta parábola. Não temos tempo para entrar em detalhes hermenêuticos que essa parábola requer, mas é bom que a gente procure entender. Uma delas é o que representa aquelas 10 virgens. O que representa aquelas 10 virgens? Lá Mateus 25:1 está dizendo assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Como entender isto? A despeito da multiplicidade de denominações cristãs que nós temos hoje em dia, especialmente evangélicas, nós sabemos que as 10 virgens, claro, no contexto teológico da Bíblia Sagrada, não representam aqui 10 pretendentes do esposo. Não é isto. Não são 10 denominações cristãs também, competindo pelo mesmo esposo. É interessante a gente levar em conta, eu visitei alguns lugares em Israel, e em alguns deles, denominações cristãs divididas entre si, que brigavam pela posse de terras lá. Eles imaginam que Cristo possa ter nascido, sepultado e colocado as mãos ou coisa semelhante em alguma parte daquele lugar. E isso chega a ser triste quando a gente vê algumas igrejas como a de Roma, a anglicana, a ortodoxa, a grega, a siríaca e outras mais, disputando o papel de verdadeira e única representante de Cristo na Terra. Na realidade, se olharmos a Igreja de Cristo por uma perspectiva universal, a veremos distinta em comunidades, em igrejas locais, que pode significar uma pluralidade dentro da unidade. Porém, não devemos levar para essa discussão. O que importa nesta parábola é que as 10 virgens representam literalmente os crentes individualmente, e estes compõem o corpo de Cristo, que é a esposa de Cristo. É interessante a gente considerar esse aspecto. Aqui a gente percebe que há um ensino especial dentro da parábola, onde se destaca especialmente 2 espécies ou 2 classes de crentes. E Jesus destacou isso aí. Jesus destacou estas 2 classes de crentes e as chamou de prudentes e as outras de loucas. Devemos notar que as virgens estavam vestidas igualmente. Todas se prepararam para a chegada do esposo. Quando então haveria o cortejo nupcial até a festa das bodas. Havia uma certa harmonia, até mesmo quanto às vestimentas, que todos deviam levar consigo, inclusive, cada qual com a sua própria lâmpada. Aquelas moças, aquelas virgens, conheciam o esposo e por isso mantinham suas lâmpadas acesas. Porém, o esposo tardou e então se percebeu a diferença entre as 10 virgens. Por exemplo, quem são as loucas?
Como entender isto? Por que o termo loucas? Devido ao comportamento que elas demonstraram, tendo sido irreverentes, insensatas, uma pessoa é louca quando perde a capacidade de refletir, de pensar sabiamente. Geralmente a falta de atitudes responsáveis. Ser chamado de louco não é nada fácil. Mas aquelas virgens displicentes foram chamadas de loucas, porque foram insensatas com relação à espera do esposo. Sem dúvida, elas representam aqueles crentes que vivem descuidados quanto à sua vida espiritual. Por isso fazem pouco caso das responsabilidades espirituais em várias atividades da igreja, quanto à oração, quanto à leitura sistemática da Bíblia Sagrada, quanto ao espírito missionário que deve prevalecer na vida de um crente, quanto ao amor fraternal que deve ser vivido entre todos. Essas 5 loucas demonstraram insensatez porque não se preocuparam em levar azeite suficiente em suas vasilhas e lâmpadas. Por outro lado, elas podem demonstrar uma coisa mais grave ainda, que é a hipocrisia, o fingimento, a falsa espiritualidade, a falsa devoção, o fingimento de fazer de conta que está tudo bem, mas na verdade não está. Era o caso daquelas virgens loucas. E as prudentes, como entender? Jesus reconheceu que as outras 5 virgens foram cuidadosas e previdentes. Em todo o tempo elas aguardavam a chegada do esposo, só que elas foram cuidadosas, cautelosas, vigilantes, e isto é muito importante. 3 qualidades que foram demonstradas por essas virgens prudentes: previdência, sinceridade e vigilância. Isso é muito importante. A primeira qualidade, que é a previdência, indicava a precaução e a cautela. Em outras palavras, elas se prepararam para o futuro incerto, por isso elas tinham azeite em suas vasilhas. Não basta ter lâmpadas polidas e brilhantes, com aparência de normalidade, mas vazias interiormente. Aquelas vasilhas precisavam ser uma provisão contínua de azeite para as lâmpadas. E isso significa de que aquele azeite representa a provisão do Espírito Santo na vida do crente, que precisa constantemente ser renovado no dia a dia. Esse é um elemento muito importante para nós. Um outro fato muito interessante acerca disso é de que, com a chegada do esposo, diz que houve um clamor, o clamor da meia-noite. Na nossa forma do difuso horário, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. E ao mesmo tempo, tudo que nele aconteceu pertenceu ao passado, ao dia de ontem. Por isso são 24 horas. Mas a meia-noite é o sentido de uma expressão de que se começa um novo dia, de um novo período de tempo. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo-dia é aquele que está para terminar na dispensação da Igreja de Jesus Cristo na Terra. Vai chegar um momento em que Jesus virá e irá arrebatar a sua igreja fiel. E nesse período, então, esse período haverá terminado definitivamente. E isto é muito importante. Meia-noite. É interessante a gente perceber isso. Escatologicamente falando, meia-noite tem uma simbologia especial. Ela pode significar a consumação ou princípio de um novo dia, ou de um novo tempo. Para aquelas virgens todas, era a ansiedade da chegada do esposo.
como nós hoje. O verdadeiro crente que tem o testemunho do Espírito Santo dentro da sua vida está aguardando, esperando ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Por isso, simbolicamente, meia-noite é também, eu diria, a hora do silêncio, quando todos dormem. E quando todos dormem, o sono mais intenso, a hora inesperada. A preocupação de Jesus em sua mensagem nessa parábola era o de despertar os seus discípulos para o fato daquela hora inesperada. Quando poucos hoje em dia estão atentos. É lamentável que hoje, nas nossas igrejas, muitos crentes, muitos cristãos não estão aguardando a vinda do Senhor. De que muitos dos nossos pregadores não pregam mais sobre a vinda de Jesus, nem sobre o arrebatamento da igreja. Aliás, já há quem no nosso meio nem acredita que haverá arrebatamento. Meia-noite, portanto, não é nada disso. A meia-noite vai chegar para aqueles que estão despreparados. Pode significar a chegada do fim de uma dispensação, especialmente o fim da dispensação da graça e o despertar de uma nova era, de um novo dia para a Igreja de Jesus. Meia-noite. Isto é muito importante a gente considerar. Por exemplo, a chegada do esposo, no versículo 10, está escrito assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A chegada do esposo será precedida por um clamor. Esse clamor tem um sentido de grito, de brado, de alerta, de voz alta, para acordar quem estiver dormindo, ou para alertar quem estiver atento para o inesperado. Por isso nós precisamos aprender e saber e crer que Ele, Jesus, virá inesperadamente, à semelhança dos dias de Noé, quando aquela geração fez pouco caso da sua mensagem de juízo. Ele virá. Ele virá em uma hora em que os servos negligentes não esperam. Ele virá num abrir e fechar de olhos, indicando que esse tempo torna-se difícil contá-lo ou detectá-lo. Paulo, o apóstolo, usou o termo grego átomos, que implica numa partícula mínima de tempo, quase que indivisível. Será mais rápido, sem dúvida, a sua chegada, que o relâmpago que corta o céu de um ponto a outro, porque ele virá buscar uma esposa ataviada, purificada, preparada para o encontro que será apresentada pelo Espírito Santo. E isto é uma coisa importantíssima para todos nós. Precisamos levar em conta tudo isso aí. A verdade é que, se a noite vem, amanhã também começará logo depois. Um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chama para si aqueles que lavaram as suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e do seu sofrimento. Mas a noite vem. Quando Jesus levar a noiva, a esposa, juntamente consigo para o céu, vai começar aqui no mundo a manifestação do chamado dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus. O grande lagar da ira de Deus, e a palavra lagar tem a ver com aquele local do sistema antigo em que os vinhateiros colhiam a uva, colocavam ali, e a uva era amassada
para produzir o vinho que se precisava. Será pisado sem misericórdia. E isto é muito importante a gente considerar. Outra coisa muito importante para a gente levar em conta é saber de que onde será o lugar da celebração das bodas, de casamento, aqui nesse caso. Naturalmente, o lugar das bodas para a igreja será nas mansões celestiais, no céu, não na terra. Nem será no período do milênio, na terra também não. A despeito da linguagem figurada que a Bíblia usa para ilustrar eventos espirituais, esse lugar não é fictício. Esse lugar das bodas é real, é verdadeiro, porque é a Bíblia quem diz que isso é verdade. Mas quem é o esposo? Quem é o esposo? O esposo é facilmente identificado na Bíblia e é conhecido como Jesus Cristo. A esposa, a noiva, é a igreja neotestamentária. Ele é chamado Cordeiro de Deus por causa do seu sacrifício no Calvário e pela sua amada preciosa. Quem é a esposa, por exemplo? Mas quem é a esposa? Naturalmente, quando a gente usa a palavra esposa, refere-se a uma mulher. E na Bíblia, metaforicamente, uma mulher pode significar uma nação, um povo, uma gente, comunidade. O contexto da Escritura que usa a palavra mulher nos dá essa ideia. Porém, no contexto figurado e escatológico, a esposa desse noivo, a esposa do cordeiro, não é Israel. Visto que Israel o rejeitou em sua primeira vinda. Por isso é que, através de uma linguagem metafórica, Israel é denominada até por um sentido bem ruim. Israel é denominado como mulher rameira, adúltera, por causa do seu pecado com os costumes das nações. A verdadeira esposa é a igreja gentia, lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro, preparada pelo Espírito Santo para ser exatamente a esposa do Cordeiro. Outra coisa muito interessante acerca de tudo isso é saber quem são os convidados dessas bodas. Os convidados do esposo para as bodas começa lá em Apocalipse 19. São, em primeiro lugar, os anjos que servirão tanto o esposo quanto a esposa. Será também o remanescente judeu, que aparece literalmente como os 144 mil salvos na grande tribulação, porque a igreja já estará lá. Será o amigo do noivo, que é o Espírito Santo. Serão também os santos do Antigo Testamento ressuscitados na grande ressurreição, que aparecem na qualidade de amigos do esposo. Imagine os convidados do noivo que encontraremos lá, tais como Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Maria, Elias, Davi e tantos homens e mulheres que se destacaram na história bíblica. E outra coisa fantástica é de que as bodas não é para todo mundo. Diz o texto literalmente que após o esposo e a esposa entrarem com seus convidados no lugar da grande festa, indicado como bodas do Cordeiro, a porta da casa do rei será fechada. Na parábola literalmente está escrito que fechou-se a porta. Por isso, agora a porta está aberta. O tempo da graça de Deus é agora. Todos os crentes em Cristo têm oportunidade de se prepararem para aquele dia festivo. A grande lição que aprendemos nessa parábola é que devemos estar atentos para esse grande dia da vinda do esposo, quando ninguém saberá a hora. É por isso de que precisamos estar preparados, independente da meia-noite, que representa a hora de trevas que está por aí. E nós sentimos a natureza das trevas
campeando, agindo, influenciando no mundo que nós vivemos hoje em dia. Os homens estão sentindo o poder das trevas. As nações estão em trevas. Mas à meia-noite, fim de um dia, fim de um tempo e o começo de outro, de um novo dia, de um novo tempo, acontecerá a vinda do esposo, a vinda do noivo. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, diz a Bíblia, que ressuscitarão com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados e todos juntos serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Não tem coisa mais gloriosa do que isto? Não há. Por isso, estejamos prontos para o momento em que o clamor da meia-noite virá como um brado de alerta para toda a igreja. E já pressentimos esse brado. Já pressentimos que a meia-noite está chegando, que o tempo está findando. E esse é tempo para não estar dormindo. O sono espiritual, que é um dos sinais dos últimos tempos, esse sono precisa ser desfeito, e a igreja precisa ser despertada por um novo sentido, pelo Espírito Santo, por um despertamento espiritual capaz de tornar a igreja vigilante, cuidadosa com as coisas que Deus tem reservado para nós. Essa é a palavra, essa é a mensagem, essa é a última lição desse trimestre, em nome de Jesus. Amém e amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.